Fala, mestre, fala, mestra. Vamos então para a solução das questões sobre fenômenos ondulatórios. Acompanhe a leitura ali da questão de número 1. O fenômeno físico que ocorre quando ondas sonoras produzidas por fontes de frequências ligeiramente diferentes interferem, utilizado para afinar instrumentos musicais, é conhecido como quando são frequências muito próximas que interferem de ondas sonoras. A gente está falando do batimento. Lembra que interferência é superposição de ondas de mesma frequência. E batimento é quando essas frequências são muito próximas. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora fazer a questão de número 2, então. Quando um feixe luminoso incide sobre uma superfície lisa que separa dois meios transparentes diferentes, uma parte da luz incidente volta. Então, essa parte volta ao meio de origem da luz e a outra parte penetra no segundo meio. A outra parte, então, penetra no segundo meio. Os fenômenos básicos envolvidos nesse comportamento da luz são conhecidos como, se bate e volta, reflexão. E se penetra, vai para o segundo meio, mudança de meio é refração. Então, reflexão e refração é a alternativa que responde essa questão. Muito, muito tranquila essa questão, não é mesmo, mestre e mestre? Bora então resolver a questão de número 3. A temperatura do ar na superfície da Terra não é a mesma em todos os pontos, acarretando uma mudança de direção das ondas sonoras devido às variações de velocidade ocorridas de ponto a ponto. Esse fenômeno físico denominamos de refração, né? Está mudando o meio, mudando então também a direção de propagação, mudando as velocidades. Se muda a velocidade, muda o meio de propagação. A gente está falando da refração para uma onda sonora. Lembrando que a velocidade de propagação do som depende da temperatura do ar onde o som está se propagando. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Essa lista é rapidinha. Bora então para a questão de número 4. Um movimento ondulatório propaga-se para a direita e encontra um obstáculo AB, onde ocorre o fenômeno representado na figura, que é o D. O que está acontecendo aqui quando a onda passa por essa fenda aqui, ó? E como o Christian Huygens já dizia, né? Cada ponto de uma frente de ondas serve como fonte secundária de novas ondas e essa onda tinha uma única direção de propagação e agora ela tem infinitas direções de propagação contidas no plano da superfície, que parece ser aqui uma cuba de ondas. Esse fenômeno é o da difração. Lembra difração, desvio. A onda contorna cada uma dessas paredes e invade a região de sombra. Sempre que invadir, a região de sombra, a gente está falando da difração, ok? Então, difração, desvio, lembra do macete da aula. Vamos agora à solução da questão de número 5. Aí, o princípio de Huygens estabelece que cada ponto de uma frente de onda serve de fonte para ondas secundárias. Perfeito, exatamente esse é o princípio de Huygens. Não precisa ler mais nada. Cada ponto de uma frente de onda serve como fonte secundária. É isso que explica o espalhamento de uma onda em determinado meio. Quando é possível que isso ocorra, né? Numa corda não é possível. Questão de número 6. Vou subir ela um pouquinho aqui, mas ela já está aparecendo para a gente. Para que ocorra difração, a onda deve encontrar difração é desvio, né? Então tem a ver com aquilo, ó, nem sempre tem difração, apenas quando o comprimento de onda da onda é comparável em ordem de grandeza com o tamanho do obstáculo. Então ele nos diz, letra A, um obstáculo de dimensões muito menores que é o seu comprimento de onda. Não. Uma fenda de dimensões maiores. Não. Uma fenda de dimensões muito menores. Não. Uma fenda ou obstáculo de dimensões da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda, dessa onda. Certinho, então. Vamos então à solução da questão de número 7. A velocidade de propagação de uma onda sonora aumenta ao passar do ar para a água, certo? Portanto, o seu comprimento de onda e a frequência, a frequência permanece inalterada, né? Não muda, a frequência se muda de meio. E para lembrar o que acontece com o comprimento de onda, a gente pode escrever a equação fundamental da onda. Já que a frequência permanece igual, quanto maior for a velocidade, maior será o comprimento de onda da onda. Então, se a velocidade aumenta, a velocidade de propagação aumenta, o seu comprimento de onda também aumentará. Então, seleciona a alternativa e completa corretamente as lacunas, aumenta e não se altera, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 8.
A principal diferença entre o comportamento de ondas transversais e de ondas longitudinais consiste no fato de que estas... Quais são estas? Estas são as ondas longitudinais. Então, as longitudinais não podem ser polarizadas, somente ondas transversais podem ser polarizadas. Somente ondas transversais podem ser polarizadas, porque quando a gente tenta polarizar uma onda longitudinal, a gente exclui a única direção de vibração do meio, consequentemente excluindo a propagação ondulatória. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Isso é o que diferencia principalmente ondas transversais de longitudinais. Somente as transversais podem ser polarizadas. E esse é um macetinho, lembra qual é que é? A luz transpola. A luz é uma onda eletromagnética, toda onda eletromagnética é transversal, e cuidado, hein? É por ser transversal que ela pode ser polarizada. Vamos então à solução da questão de número 9, que é a última dessa página. O fenômeno da polarização da luz é explorado em várias situações da vida diária. Usa-se polaroides em máquinas fotográficas e óculos de sol. Com relação ao fenômeno da polarização, é correto afirmar que o mesmo pode ocorrer somente com ondas transversais. Somente com ondas eletromagnéticas? Não, porque tem ondas transversais que não são eletromagnéticas. Somente com ondas transversais? Perfeito. Letra B responde a questão de número 9. Então, agora que a gente terminou esta página, vira aí a página, mestre, para a gente responder a questão de número 10. A interferência da luz mostra que a luz é? Mostra que a luz é uma onda, né? Porque somente ondas podem sofrer interferência. Então, mostra que a luz é um fenômeno ondulatório. É isso que o experimento de Young comprovou através da interferência. Lembra das franjas claras e escuras? Que a luz é uma onda. Isso é o experimento de Young, demonstrando que a luz é um fenômeno ondulatório. Lá em física moderna a gente vai ver que ela também é considerada partícula, mas o que a interferência mostra, que é o que ele está perguntando? Que a luz é uma onda. Bora então resolver a questão de número 11. Isaac Newton demonstrou, mesmo sem considerar o modelo ondulatório, que a luz do Sol, que vemos branca, é o resultado da composição adequada de diferentes cores. Considerando hoje o caráter ondulatório da luz, podemos assegurar que as ondas de luz correspondentes às diferentes cores terão sempre no vácuo a mesma velocidade, né? A gente sabe que todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade no vácuo, não tem a mesma frequência, não tem o mesmo comprimento de onda, não tem o mesmo período, não tem também a mesma amplitude. O que é igual é a velocidade. E aí quem tem maior frequência tem menor comprimento de onda. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 12. Os efeitos de I ocorrem com todos os tipos de onda, então não pode ser polarização nas duas primeiras lacunas, ó. Não pode ser polarização, não pode ser polarização, não pode ser polarização, porque a polarização ocorre somente com as ondas transversais. Então, pode qualquer coisa aqui, desde que não seja polarização, porque ele diz que ocorre com todos os tipos de ondas, sejam as mecânicas ou eletromagnéticas. Esses efeitos, em geral, são independentes do fato de as ondas serem longitudinais ou transversais. No entanto, A só ocorre com ondas transversais. Tem que ter polarização na última palavra. Então, letra B, que diz que difração e interferência pode acontecer com qualquer tipo de onda, longitudinal, transversal, mecânica, eletromagnética, tanto faz, porém, tem um fenômeno que só ocorre com as ondas transversais, que é claro que é a polarização. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a questão de número 13. Duas cordas de violão foram afinadas de modo a emitirem a mesma nota musical. Nota musical é frequência, tá? Então elas têm a mesma frequência. Golpeando-se uma delas, observa-se que a outra também oscila, embora com menor intensidade. Esse fenômeno é conhecido por... Qual é o fenômeno aqui, mestre e mestra? Está dizendo que bate numa corda do violão e a outra vibra junto. Quer dizer que o que está acontecendo aqui é ressonância, que é a indução à vibração. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 14. Assinale as três afirmações... Analise as três afirmações abaixo com respeito à propagação de ondas luminosas e sonoras. A velocidade de propagação das ondas sonoras é maior nos sólidos do que nos líquidos. Verdadeiro. A velocidade de propagação das ondas luminosas é sempre 3 vezes 10 na 8, tanto no ar quanto em qualquer outro meio transparente? Não, a velocidade da luz no vácuo tem esse valor. Agora vamos para a afirmação de número 3, lembrando que a 1 apenas é a correta até agora, né? Então o que diz a 3? A 3 diz,
Em um referencial, em uma refração, a frequência de oscilação das ondas luminosas não varia. Verdade. Na refração, a frequência nunca varia. Então, além da 1 a 13 está correta, assinale a alternativa correta, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Tudo tranquilo, mestre e mestra, na questão de número 14? Então, vamos à resolução da questão de número 15. Acho que até vou dar um zoom maior aqui, né? Tá sobrando o quadro, de repente tem alguma de fazer conta, né? Num experimento em um tanque de ondas, uma maneira de criar artificialmente uma mudança no meio de propagação é diminuir a profundidade numa parte do tanque. A gente já sabe, né, mestre e mestre, pelas aulas, que para a onda se propagando na superfície da água, quanto maior a profundidade, maior é a velocidade. Quanto menor a profundidade, menor é a velocidade. Isso quer dizer que para a onda na superfície da água, mudar de meio é mudar a profundidade, certo? Nessa situação, quando um trem de ondas passa de uma maior para uma menor profundidade na água, olha só, velocidade era maior e depois a velocidade vai ficar menor. Então a velocidade diminui. Velocidade diminui. A frequência fica igual. Quem é que diminui junto com a velocidade? O comprimento de onda, que sempre quando a frequência for constante, será diretamente proporcional à velocidade. Então, vai diminuir a velocidade e vai diminuir o comprimento de onda. Então, alteram-se velocidade de propagação e comprimento de onda. Perfeito. Faltou dizer até que são diretamente proporcionais e que diminuem as duas. Certo, mestre e mestra? Vamos então para a resolução da questão de número 16. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as 3 lacunas das afirmações seguintes, respectivamente. Primeiro, no ar, as ondas sonoras de maior têm menor. Bom, no ar todas têm a mesma velocidade. Então, quem tiver maior frequência tem menor comprimento de onda. Então, de maior frequência tem menor comprimento de onda. Poderia ter escrito comprimento de onda e frequência, mas eu já dei uma olhadinha aqui, ó, nas alternativas e nenhuma delas diz comprimento de onda e frequência ou frequência comprimento de onda, a não ser a letra C, então já está resolvido, ó. Maior frequência tem menor comprimento de onda e aí as ondas sonoras são longitudinais, se propagando em um fluido, não é mesmo? Porque em um sólido ela é uma onda mista. Mas só servia longitudinais mesmo para resolver a número 2. Tudo bem, mestre e mestra? Vamos então para a questão de número 17. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que preenchem corretamente as 3 lacunas nas seguintes afirmações, respectivamente. O fenômeno de uma onda contornar um obstáculo, difração, desvio, né? Então, eu escrevi aqui, ó, difração. Um pulso em uma corda inverte-se ao refletir na extremidade fixa. Lembra? Quando a extremidade é livre, inverte. Quando é fixa, não pode subir, empurra a parede para cima, a parede empurra o pulso para baixo, ele se inverte por causa disso. 3. Em uma onda, as partículas do meio vibram na direção de propagação, ou seja, direção de propagação paralela à vibração longitudinal. Vou dizer só long aqui, ó. Então, difração fixa e longitudinal aparece na letra D como resposta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Terminamos essa página, pode virar a página para a gente responder a questão de número 18. As figuras referem-se a 3 experimentos realizados em um tanque de ondas. Estão representadas as cristas ou frentes de onda que se propagam na água. Os fenômenos de interferência, difração e refração são os que ocorrem respectivamente em... Bom, interferência é quando 2 ondas se superpõem. No primeiro não tem onda passando em onda, no segundo também não tem onda passando em onda, no terceiro eu tenho pontos de interferência construtiva quando cruza crista com crista, inclusive esses são os raios de interferência, não é mesmo? Ó, crista com crista e vale com vale. Eu vou desenhar o vale com vale aqui em vermelho para diferenciar eles, ó. Aliás, vale com crista, né? Ó. Crista da onda de cima com vale da de baixo. Crista da onda de cima com vale da de baixo. Crista da onda de cima com vale da de baixo. E aí a gente pode marcar aqui, ó, todos os intermediários e perceber quais são os raios de interferência aí destrutiva, não é mesmo? Então, na verdade, a gente tem interferência construtiva e destrutiva acontecendo aqui porque eu tenho superposição de ondas de mesmas frequências. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, interferência é este 3, que é o primeiro. Vou escrever aqui, ó, interferência. Interferência, ok. Difração é desvio, então quando uma onda contorna um obstáculo invadindo a região de sombra.
Então, aqui eu tenho difração. E refração sobrou para o primeiro. Então, refração está mudando de direção de propagação, porque aqui, ó, deve ter uma mudança de profundidade, mestre. Ó, mudou a direção de propagação porque está mudando o valor da velocidade, que eu desenhei aqui em vermelho, com as setinhas, é um raio de propagação ondulatória, né? O raio de onda. Então, refração, aliás, é o primeiro, refração. Como ele quer em ordem, né, respectivamente, interferência é 3. Difração é 2 e refração é 1. Então, 3, 2, 1, alternativa, letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Só olhar para o desenho e identificar o fenômeno. Vamos responder, então, agora a questão de número 19. Em um experimento sobre ondas mecânicas, uma corda é posta a vibrar continuamente com a frequência de 60 Hz, formando-se uma onda estacionária ao longo da corda. Verifica-se então que a distância entre o segundo e o quinto nodo é 45 centímetros. Cuidado, hein? A distância entre o segundo e o quinto nodo, ou quinto nó, é de 45. Nessa situação, a velocidade de propagação da onda na corda é de... Vamos desenhar aqui uma onda estacionária, vamos tentar entender o que é essa distância que ele está falando. Olha só. Então, eu tenho uma onda, vou desenhar aqui numa corda. Pronto. Aí agora eu vou desenhar a onda refletida que vai interferir com esta onda aqui, ó. Claro que o software me ajuda a desenhar, ele deixa mais bonitinho. Pronto. Então, eu tenho aqui a onda estacionária desenhada. Vou desenhar aqui se cruzando, ó. Vou marcar os nós. E ele disse entre o segundo e o quinto, né? Ó, entre o segundo e o quinto nodo. Então, vou desenhar aqui, ó. Este aqui é o primeiro, este aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto nodo. Este aqui é o quinto nodo, conforme ele falou. E ele nos disse que essa distância é igual, deixa eu marcar aqui essa distância, ó, daqui até aqui, essa distância é igual a 45 centímetros. 45 centímetros. Aqui eu posso achar quanto que vale um gominho. Lembra dessa tática? Ó? Se eu tenho 3 gominhos valendo 45, quer dizer que um gominho é 15. E cada comprimento de onda sempre será 2 gominhos. Quer dizer que o lambda dessa onda é igual a 30 centímetros, ou 0,3 metros, né? Agora, como ele quer saber qual é que é o valor da velocidade, eu já tenho lambda em centímetros, tenho a frequência em hertz, agora é só fazer velocidade igual a lambda vezes a frequência. Velocidade vai ser igual a 0,3, que é o comprimento de onda em metros, vezes a frequência, que é 60, a gente encontra uma velocidade de propagação igual a 18 metros por segundo, que aparece na letra C. Questão de desenhar, então, a onda estacionária, ver qual é que é o comprimento de onda pela distância entre o segundo e o quinto nodo, e aí o resto é só fazer a conta pela equação fundamental da onda. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver, então, a questão de número 20. Deixa eu fazer sumir de cima, isso, para não atrapalhar a gente. Quando se olha para a luz através de um pano de guarda-chuva, percebe-se o tamanho dos orifícios aumentando. Quando a luz passa por um furo do pano do guarda-chuva, gente, não passa água, praticamente não passa ar ali, mas passa a luz. Qual é que é o fenômeno quando a luz passa por um furinho assim e se espalha, dando o efeito de aumentar o tamanho do furo no guarda-chuva? Difração. Então, o fenômeno observado deve-se à difração da luz. Bem tranquila essa questão de número 20. Vamos então para a questão de número 21. Tá aqui. Pode-se afirmar que a luz é uma onda transversal, porque pode ser? O que faz a gente ter certeza que a luz é transversal pelo fenômeno ondulatório? A polarização, porque ela pode ser polarizada. Todos os fenômenos ondulatórios, exceto a polarização, acontecem com qualquer tipo de onda. Só a polarização é que vai acontecer apenas com ondas transversais. Então vamos agora para a questão de número 22. Uma onda mecânica propaga-se em um meio material A, passa a propagar-se em outro meio, mudança de meio, de diferente densidade. Com a passagem da onda do meio material A para o meio material B, pode-se afirmar que mudou meio, mudou velocidade. Se muda a velocidade, muda diretamente proporcional ao comprimento de onda, sem alterar a frequência, porque a frequência só depende da fonte que gerou a onda. Então, pode-se afirmar que a velocidade de propagação da onda não se altera? Errado, ela se altera. A frequência da onda não se altera? Verdadeiro, a frequência não se altera. Letra C, o comprimento não se altera? Errado.
A frequência e a velocidade da onda não se alteram? A velocidade se altera sim. A frequência e o comprimento de onda se alteram? Não, a frequência não se altera. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então agora para a questão de número 23, que é uma verdadeira ou falso, né? Assinale verdadeira ou falsa em cada afirmativa a seguir. A luz sofre difração ao passar através de um orifício com diâmetro suficientemente pequeno. Sim, porque o comprimento de onda da luz também é bem pequeno. Ondas de rádio, micro-ondas, raio-x e raios gama têm a mesma natureza da luz visível. Sim, a natureza é eletromagnética. Todo mundo aqui aparece no espectro eletromagnético, que a essa altura do campeonato vocês já sabem de cor, não é mesmo, mestre e mestra? A luz é uma onda transversal, por isso pode ser polarizada. Verdadeiro. Todo mundo está verdadeiro aqui. A sequência correta é verdadeiro, 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 letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 24. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Cada modo de oscilação da onda estacionária que se forma em uma corda esticada pode ser considerado o resultado da... O que tem que acontecer para ter uma onda estacionária? Interferência, não é mesmo? Os nós são pontos de interferência destrutiva, enquanto os ventres são pontos de interferência construtiva. Então, o resultado da interferência de duas ondas senoidais idênticas que se propagam em sentidos contrários. Se é o mesmo meio, tem a mesma velocidade, tem a mesma frequência e por isso os nós ficarão parados e os ventres oscilarão com a máxima amplitude. Então os dois têm que se propagar em sentidos contrários. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página então para a gente responder a questão de número 25. A figura abaixo mostra o perfil de ondas que se propagam na superfície da água passando do meio 1, maior profundidade, para o meio 2, menor profundidade. Ok, percebemos aqui que a onda está passando do meio mais profundo para o meio mais raso e se propaga na superfície da água, como a própria questão nos informou. Então, a partir dessas informações, pode-se afirmar que a velocidade e a frequência da onda permanecem constantes? Não. A velocidade muda porque mudou de meio. A velocidade e o comprimento de onda aumentam. Olha para o desenho, mestre e mestre. Ó, o comprimento de onda no meio 1 era esse aqui, ó, de crista a crista, está aqui o lambda 1. E agora de crista a crista o comprimento de onda diminuiu, ó, lambda 2 é menor. Se o lambda 2 é menor, a velocidade também é menor. Vou escrever aqui, ó, velocidade 1 maior do que velocidade 2 e lambda 1 maior também do que o lambda 2. Então, a velocidade e o comprimento de onda diminuem e não aumentam. O comprimento de onda e a frequência diminuem? Não, a frequência não se altera. O comprimento de onda e a velocidade diminuem? Perfeito. O comprimento de onda a gente vê pelo desenho mesmo que está diminuindo e a velocidade, em consequência do comprimento de onda ser menor, podemos saber que também será menor. Tudo bem, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 26. Ao realizar seu experimento em uma cuba d'água, faça incidir um trem de ondas de comprimento de onda lambda sobre um obstáculo que apresenta duas fendas F1 e F2, conforme mostra a figura. Nessa situação, à direita das fendas podem ser observados os fenômenos de... Bom, primeiro que vai acontecer aqui é a difração, né, mestre? Está acontecendo aqui a difração, estou desenhando nos dois difração, né? E aí, além de ter a difração, como as ondas se espalham, elas vão interferir. Acabei fazendo só aqui o primeiro, o raio principal, né, do meio de interferência, mas dá para fazer outro aqui, ó, e aqui também dá para fazer outro. Então, eu vou ter raios de interferência construtiva crista-crista ou destrutiva crista com vale. Então, difração e interferência, a alternativa que responde essa questão é a letra E. Na ordem são esses. Primeiro difração, depois interferência. Bora resolver então a questão de número 27. O fenômeno de as ondas sonoras contornarem um obstáculo, difração, né? Não precisa mais ler nada, difração, desvio, onda contorna um obstáculo, invade a região de sombra, que é onde essa onda não chegaria se não tivesse acontecido a difração. Pulando então direto para a questão de número 28. O fenômeno sem o qual não ocorrem ondas estacionárias, acabamos de conversar numa questão anterior, é a interferência, porque os nós são resultado da interferência destrutiva e onde tem os ventres é o resultado da interferência construtiva. 29, então, que é a questão que aparece já aqui embaixo. Ao puxar, a gente faz a 30 no embalo. Sendo uma onda mecânica, o som pode sofrer qualquer fenômeno.
Mas não é porque não é mecânico, né? Mas reflexão pode sim, refração pode, não pode difração. Pode sim, tá errado. Reflexão, refração, não pode refração. Pode. Reflexão, difração. Opa, reflexão, refração, difração, mas não interferência. Pode sofrer interferência sim. Reflexão, refração, difração e interferências. Isso aí. Não importa qual é que é o fenômeno, se é uma onda mecânica, qualquer um pode acontecer. O som não pode sofrer polarização, não é porque ele é mecânico, é porque ele é longitudinal. Tudo bem? Bora então fazer a leitura da questão de número 30. Numa mesma corda são produzidos primeiro a onda estacionária 1 e depois a 2, conforme ilustra a figura. Olha só, numa mesma corda, ele está querendo dizer que o meio de propagação é a mesma. E ele já pergunta aqui, ó, a razão entre as frequências das ondas 1 e 2. Espera aí que eu vou achar o desenho lá para a gente avaliar juntos. Pronto, então o que ele quer é a razão entre as frequências da onda 1 e a frequência da onda 2. A gente sabe que as velocidades de propagação dessas duas ondas são iguais, porque ele diz que as ondas se propagam na mesma corda. Então, eu vou começar escrevendo aqui, ó, velocidade da onda 1 é igual à velocidade da onda 2. Lambda 1 vezes a frequência 1 vai ser igual ao lambda 2 vezes a frequência 2. Então, agora basta eu colocar a relação entre os comprimentos de onda aqui que a gente resolve. Nota, mestre e mestra, ó, que aqui para a onda 1 eu tenho apenas meio comprimento de onda nessa distância. Ó. Isso aqui é só um gominho para cima ou um gominho para baixo. E para a onda 3 eu tenho 3 vezes, 2, aliás, eu tenho 3 vezes esse desenho, olha só. 3 vezes esse desenho da onda do gominho, né? Isso quer dizer que a onda 2 é 3 vezes menor ou que a onda 1 é 3 vezes maior, porque cabe 3 vezes mais da 2, porque a 2 é 3 vezes menor. A gente pode escrever, inclusive, essa relação aqui, ó. O comprimento de onda da onda 2 comprimento de onda da onda 1 é igual a 3 vezes o comprimento de onda da onda 2. E agora a gente substitui isso na conta que a gente estava fazendo anteriormente. No lugar do lambda 1, 3 vezes o lambda 2 vezes a frequência 1 é igual ao lambda 2 mesmo vezes a frequência 2. Como o comprimento de onda lambda 2 é o mesmo nos dois lados da igualdade, a gente vai passar o F2 dividindo, já que ele quer isso aqui, ó, a razão entre F1 e F2. F1 sobre F2 vai ser igual a 1, que fica sozinho aqui na esquerda, na direita, aliás, sobre 3. Então, a razão entre as frequências das ondas 1 e 2 é 1/3. Alternativa letra A. Tudo bem, mestre e mestra? Bora, então, resolver a questão de número 31. A figura apresenta uma cuba com água, onde o dispositivo A produz uma onda plana que chega no anteparo B, o qual possui uma abertura. O fenômeno representado após a abertura é conhecido como difração, né? Está espalhando aqui, está invadindo a região de sombra que estaria atrás destes anteparos. Difração, desvio, letra A, muito tranquilo. Vamos então à solução da questão de número 32 e depois a 33. A interferência da luz na experiência de Young mostra que a luz tem comportamento ondulatório, bem tranquilo. Isso é muito perguntado nos vestibulares, tá? Pode parecer que é muito fácil, mas é cobrado mesmo, tá, mestre e mestra? Então agora vamos resolver a questão de número 33, que é a última dessa lista. Um sistema vibrando em ressonância ele deve absorver energia com uma frequência idêntica à sua frequência natural de vibração. Então, vibrar na máxima amplitude não, vibrar a uma frequência mais alta não, ser excitado por impulsos de frequência igual à sua frequência natural. Verdadeiro. É isso que acontece quando a gente pega uma taça e esfrega o dedo molhado na borda dela, ela vai emitir um som bem chato. Inclusive, tá aí a dica para chatear os outros quando estiver comendo num restaurante. Não? Pode ser vinho que tem na taça, pode ser água. Molha a ponta do dedo, segura a taça bem pela base e esfrega o dedo na boca da taça em movimentos circulares seguindo a borda da taça. Tu vai ouvir um barulho bem chato, bem estridente. Todo mundo vai ficar se perguntando o que é esse barulho e ninguém vai saber que é tu que tá fazendo. Hashtag fica a dica para incomodar os outros. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tu tenha conseguido tirar as dúvidas dessa lista. Vai seguindo teu estudo, eu tenho certeza que tu tem capacidade de aprender. Conta comigo. Se tu tem a assinatura do plano anual completo, pode pedir as tuas dúvidas via WhatsApp também. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.